Olá pessoal, boa tarde, aqui é o professor Eudes Mata Vidal e agora eu venho trazer o último vídeo da série A História do Antigo Quilombo do Cabula, a formação dos bairros na atualidade. E aí, só para confirmar aquilo que a gente já tinha falado sobre a história do Cabula e a relação com uma história mais ampla, que é a história da cidade de Salvador, que vocês viram nos últimos 2 vídeos anteriores, certo? Eu venho trazer um dado que o Quilombo do Cabula, como foi dito, ele surgiu com um movimento de rebelião de negros escravos, alguns índios e brancos pobres, que começaram a fazer pequenos arraiais e se organizarem socialmente para continuar a vida fora fora daquela situação toda de escravidão e do sofrimento que eles passavam na condição de escravizados. Só que o governo local, o governo da época, ele estava sempre sob tocaia, né? Sempre buscando acompanhar e estar perseguindo todos os quilombos que existiam aqui na nossa cidade. Como já foi dito, quilombo do Urubu ou Orobó, o quilombo do Buraco do Tatu, quilombo Itapuã, o próprio quilombo do Cabula, o quilombo nos mares. De base banto, formado por populações negras que vieram do Congo, Angola, o próprio nome Cabula remete e evoca essa experiência africana lá da região angolana, porque cabula significa 3 coisas. Pode significar um instrumento musical, um ritmo musical que faz parte dos rituais das religiões de matrizes africanas, como o candomblé, ou pode significar um lugar perigoso, um lugar que precisa se ter cuidado ao chegar. E assim deveria ser para os portugueses, para os colonizadores, um quilombo, um lugar onde eles tivessem medo de chegar. Por quê? Porque a partir dessa história aí do medo, eles não iam tentar invadir da forma que invadiram o quilombo do Cabula. Só que, infelizmente, essa situação acabou acontecendo. No início do século XIX, como foi dito pelo João Saldanha, o Conde da Ponte, João Saldanha, mandou o Capitão Mor, que era uma espécie de líder dos soldados, destruir o Cabula. E os poucos remanescentes que sobraram foram trabalhar nas chácaras, nos sítios que foram sendo arrendados ao longo do tempo. Alguns até conseguiram comprar alguns pedaços de terra, certo? Mas a maioria foi trabalhar mesmo nas chácaras dos brancos, né? Das pessoas que moravam no centro da cidade. Então o Cabula é um espaço ancestral forte da população negra. Então você, aluno, você, aluna, quando pensar na condição, na história e na memória dos negros, tem que pensar que são memórias de resistência, de luta, de povos que conseguiram reconstruir a sua cultura em meio a tanta violência, tanta agressividade. Só que daí, o Cabula, que viveu uma fase grande de semi-agrícola, né, uma fase onde a agricultura era uma prática muito importante, a fase das chácaras e dos sítios, teve como destaque nessa época, nas florestas da Mata Atlântica, uma fruta que foi muito famosa na época, a laranja Bahia. Era uma das laranjas mais procuradas da Bahia e talvez do Brasil ou do mundo. Era uma laranja doce, vocês veem aqui ela conhecida popularmente como laranja de umbigo, que ela tem essa estrutura aqui que parece um umbigo humano, certo? Só que uma
praga acabou destruindo os pés dos agricultores que cultivavam elas nos seus sítios aí no Cabula, tanto em Pernambués, quanto no Cabula, quanto na região do Resgate, todas as regiões que tinham no Saboeiro, no São Gonçalo, as regiões que tinham de algum modo sítios, eles cultivavam a laranja Bahia. E lembra que eu disse que o Cabula foi um grande centro de abastecimento de frutas? Pois é. Só que a cidade foi mudando, as necessidades da cidade também foi mudando e foi acontecendo a modernização da cidade. Mesmo sabendo que o Cabula era uma região que tinha um potencial ambiental de vegetação, de vários rios, Rios das Pedras, Rio Saboeiro, Rio Cachoeirinha, todos que correm, que se juntam com o Rio São Marcos e correm para formar a bacia de Pituaçu, lá no bairro de Pituaçu, e vão desembocar na praia da Boca do Rio. Apesar de todos esses bens naturais que tem no Cabula, ou que tinha no Cabula, e que foram aos poucos ou degradados, ou destruídos, ou sumiram, como algumas vegetações, o Cabula precisou se modernizar. E aí, aquelas estradas de terra, como a antiga estrada de terra de Sussuarana, as casinhas, os casebres dos moradores e trabalhadores das chácaras e dos sítios começaram a se modernizar e continuou o governo e as instituições e os moradores que tinham suas chácaras a arrendar ou a vender suas terras para grandes empresas. E aí foi chegando a Telebahia, que hoje é Oi, foi chegando a Embasa, foi chegando a Universidade do Estado da Bahia enquanto parte dos equipamentos públicos do Cabula. A modernização foi uma necessidade da cidade. Não aconteceu só no Cabula, foi acontecendo em toda a cidade, principalmente a partir de 1950, quando começou a se transformar e alterar a paisagem, que antes era estrada de barro, para asfalto, a colocar esgoto nas principais ruas, principalmente na Silveira Martins, embora ainda nas regiões mais periféricas, que eu já expliquei para vocês, continuam jogadas à sua própria sorte pelo poder público. Começaram a surgir escolas do município, escolas públicas do Estado, escolas privadas, particulares, e até a própria Universidade do Estado da Bahia, que é a única universidade de Salvador que, de fato, pública, que está dentro de uma comunidade periférica. Então, a vocação da UNEB é ser uma universidade que está voltada para as populações mais pobres. Além disso, foi surgindo alguns novos bairros e principalmente os loteamentos, que são esses prédios aqui, ó. Cadê? Eu não botei. São esses prédios, são os loteamentos que foram surgindo no Cabula, tá bom? Esses prédios mais populares, e depois o loteamento com os prédios de luxo, né? Que tem ameaçado as comunidades periféricas, porque no lugar onde moram pessoas simples, muitas vezes são obrigadas, pela ação do poder público, pela ação das imobiliárias, a abandonar seus lugares para poder dar espaço para os grandes prédios, para os prédios de luxo. Então, o Cabula é marcado por um cenário de desigualdades. E hoje, como é o Cabula em seu entorno? O Cabula hoje ele é formado por 17 bairros: Arenoso, Arraial do Retiro, Barreiras, Beiru, Tancredo Neves, Cabula, Doronha, Gomadeira,
Mata Escura, Narandiba, Novo Horizonte, Pernambués, Resgate, São Gonçalo, Saboeiro, Saramandá e Sussuarana. Esse daí é resultado de uma pesquisa feita pelo projeto Turismo de Base Comunitária, no qual eu faço parte, em que os moradores identificaram essa região aqui como parte do Cabula. Aqui os prédios de luxo que ameaçam as pequenas comunidades, certo? Aqui ainda o foco de Mata Atlântica e rios, e tal qual a Bacia do Cascão, que está presente dentro do 19, e é uma reserva de proteção ambiental, mas todo Cabula deveria ser uma reserva de proteção ambiental. E professor, onde é que a gente encontra tudo isso? Vocês podem encontrar no site do TBC, Turismo de Base Comunitária, onde tem aquele jogo da professora Luciana Martins, aqui em conteúdos interativos, no site História do Cabula também, muito bom, e no site do Duque do Banzos. E falando um pouco sobre alguns bairros, e aí eu vou virar para mim, olá. Bom, alguns bairros do Cabula tem algumas histórias que não são oficiais, mas estão na memória dos moradores mais antigos. Saramandaia conta alguns moradores que ela surge com a presença de uma mulher que morava no Itaigara e que foi atender a um menino que saiu lá de Saramandaia até o Itaigara, chamou a atenção, aquele menino estava descalço, né, que ele estava brincando pela região com os colegas, e aí ela resolveu seguir esse menino. Quando ela seguiu esse menino, ela se deparou com uma comunidade muito pobre, muito carente na época, e que precisava de apoio do poder público e do poder privado. E ela começou a unir forças com a Igreja Católica para trazer escolas, para trazer posto de saúde, e, se eu não me engano, o nome da escola é em homenagem a essa senhora, que conseguiu mover seus e terras para ajudar Saramandaia. Além disso, tem Beiru Tancredo Neves. Esse nome Beiru se dá por conta de uma lenda de um negro que foi líder do quilombo do antigo Cabula, quilombo do Cabula, que veio lá do território banto de Angola e que liderou a formação do Cabula e os conflitos contra os soldados portugueses. Por sua vez, Sussuarana tem a ver com uma onça que convivia nas matas fechadas da Mata Atlântica e que assustava homens e mulheres na região. Então, Sussuarana significa onça, onça perigosa. E a Mata Escura, que tem esse nome por conta da própria vegetação densa, né, da região. Então essas são algumas histórias populares, públicas, não oficiais, não se sabe se é verdade ou mentira, que fazem parte das lendas de alguns bairros aí da região do Cabula.